Então, é preciso que haja também essa manifestação equilibrada, essa manifestação que traga, além do equilíbrio, a contundência e a continuidade na busca de reparação pelos danos causados pelo governo do Estado, pelos governos estaduais, aos seus co-estaduanos e munícipes, que nós temos visto demais. É uma roubalheira sem precedentes. Aqui nós tivemos o caso de União, em que 2 motoristas da prefeitura de União, fica a 56 quilômetros de Teresina, e mais 2 autoridades municipais, um vereador e um secretário municipal de educação, além de um empresário da cidade, que foram presos por conta de aquisições irregulares, valores de quase 2 milhões de reais, empenhados na aquisição de livros através da Secretaria Municipal de Educação, com o uso da rubrica de emergência, para que se pratique a inexigibilidade do procedimento licitatório, que é um escândalo por si só. Imagine que, além desse escândalo, esses motoristas foram presos com 500 mil reais dentro de uma caminhonete contratada pela prefeitura. E outro fato igualmente grave: desses 500 mil reais inicialmente apreendidos, que foram relatados na apreensão, o que se autuou na Delegacia de Polícia Civil foram 390 mil. Portanto, existe aí pelo menos uma falha de 110 mil reais que teriam desaparecido no trajeto entre a apreensão e a autuação. Ou seja, as pessoas que combatem o crime, elas estariam também envolvidas no crime? Esse é um questionamento que a gente está fazendo aqui e lamentando profundamente esse fato, porque fica difícil desse jeito. Se você não pode confiar na polícia, fica difícil desse jeito. Agora, mais difícil é você ver um pacote desses, como o que foi aprovado, em função de servidores públicos. E esse pacote, abraçando aqui o Carlos Santos, bom dia, Carlos, Conf 00, mas é revoltante, as pessoas estão cansadas com os desmandos desses gestores do Piauí. O Wellington Dias está há quantos anos à frente do Estado e nunca resolveu a maternidade Evangelina Rosa. Esse é só um exemplo. Carlos Santos, esses 110 mil já eram. Verdade, Carlos, é meio difícil, né? Mas olha, Conf 00 falou aqui sobre a questão da maternidade Evangelina Rosa. O governo já recebeu 40% dos valores orçados em 52 milhões de reais para a construção de um hospital materno-infantil em Teresina para substituir a maternidade Evangelina Rosa. E depois o governador vai a público dizer que as ações agora, desse momento de combate ao coronavírus, são ações que sejam a sua preocupação com a vida humana. Veja só que preocupação tem com a vida humana um governador que deixa, ao longo dos seus governos, porque ele não pode nem dizer que foram governos passados, porque ele está no poder desde 2003. Desde 2003 que ele governa esse estado, e governa, inclusive, indiretamente, através do ex-governador Wilson Martins, que ficou entre 2010 e 2014 à frente do Executivo Estadual. Ou seja, ele está há quase 20 anos no poder. Não dá para dizer que foram outros governadores que acabaram com a maternidade Evangelina Rosa, onde todo ano 250 natimortos, todo ano 250 crianças nascem mortas e cerca de 60 mães morrem sob a ação dentro daquela estrutura que é precária da maternidade Evangelina Rosa. Agora, isso também frente ao silêncio das nossas autoridades, da organização dos advogados, né, a Ordem dos Advogados do Brasil. O Ministério Público tenta, através de alguns promotores valorosos, entrar numa investigação pesada sobre isso aí, porque eu acho que lá tem médico, lá tem enfermeiro, lá tem a própria estrutura em si, que é de um hospital de campanha, mas é uma estrutura. Como é que se justifica 250 crianças natimortas? E o pior, como é que o governador vem com essa conversa fiada, estapafúrdia, de preocupação com a vida, quando ele deixa isso acontecer frente aos seus próprios olhos e sem qualquer respeito à sociedade piauiense e às pessoas mais pobres, porque a gente sabe que quem precisa da maternidade pública são os pobres. E, infelizmente, esse é um peso que recai sempre sobre o lado mais fraco da escala social. Olha, essa preocupação com a vida ele não tem. E existe também um outro fato que aconteceu aqui no Piauí, eu estou trazendo de novo essa informação, que dos valores que foram obtidos como empréstimos no ano de 2018, ou seja, quase R$1 bilhão, 790 milhões de reais foram aplicados indevidamente pelo governador através
da constatação de uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado. Isso é lamentável. Não tem qualquer justificativa você pegar o dinheiro de um empréstimo que já toma com um objetivo específico, inclusive a Caixa não queria nem liberar, só liberou porque houve uma determinação do Supremo Tribunal Federal e, a posteriori, de um senhor, Cássio Nunes, que é desembargador do TRF1, e ele, como conterrâneo do Wellington Dias e indicado para o cargo pela Dilma Rousseff, determinou essa liberação sem nunca ter andado numa única estrada, porque esses dinheiros eles tinham como objetivo a recuperação de estradas estaduais, e todas estão em verdadeiros frangalhos. Eu posso trazer, inclusive, um vídeo e colocar na descrição aqui mais tarde para que vocês vejam a situação de algumas rodovias estaduais do Piauí, a situação precária em que elas se encontram, e o dinheiro foi, esses 790 milhões, todo desviado para construir calçamentos em cidades, comprando assim os votos de prefeitos municipais à sua candidatura reeleitoral, enésima candidatura reeleitoral, que ele não sabe fazer outra coisa a não ser candidato. E governar já está provado que não sabe. Mas esse pacote, ele traz essa preocupação também de que o dinheiro continue sendo roubado. Nós temos o problema da pandemia, temos o problema da fragilização da arrecadação dos estados e municípios, porque a movimentação do comércio inexistindo, não existe consumo. Se não existe consumo, não existe como os comerciantes pagarem a contento os seus impostos e manterem as pessoas nos seus postos de trabalho. Então, o que está acontecendo é uma falência, além da pandemia, a falência do sistema econômico. E, por outro lado, um terceiro problema igualmente grave, que é o roubo atribuído a esses valores. É a corrupção de prefeitos e governadores em sua grande maioria, porque ainda existem destaques honrosos de pessoas que aplicam corretamente esses valores. Não vamos citar aqui para não sermos injustos, mas sabemos que existem, que se sintam, portanto, homenageados através destas palavras, se lhes tem algum valor, dizer que existem raras e honrosas exceções nesse universo de corruptos que é a política do Brasil. Isso é triste, isso é lamentável. Temos cidades que receberam 3, 4 milhões de reais que não têm um único leito de UTI. E a única coisa que se faz nas prefeituras municipais é botar uma cama, mandar cobrir a cama, tirar umas fotos e dizer 3, 4 camas, aqui é um centro de contenção. Contenção de quê? Quer dizer que antes de centros assim, as pessoas estavam sendo atendidas aonde? No meio da rua, junto com outros pacientes que não têm problema de coronavírus? Vamos ver o que é que dizem aqui os nossos espectadores. No Leal, bom dia. Precisamos urgente de uma intervenção. Não tem condição de continuar como está. Superfaturamento, prisão de cidadãos, empresas fechando, desemprego. O povo se manifesta, mas não adianta. É verdade, não adianta o povo gostar das eleições de 2018, provam isso. Onde está a oposição? O Wellington Dias domina Senado, Câmara e Assembleia. Ciro Nogueira em cima do índio se reelegeu e vice-versa. Não é Leal? Calçamento é obra fácil de superfaturar, gerar aditivos, pois não existem projetos bons o suficiente para orçamentos precisos e abrem uma margem para todo tipo de maracutaia. O pico do corona será quando acabar o dinheiro para comprar sem licitação. A Luzia Gonçalves faz aqui uma crítica ainda mais contundente em cima de governadores e prefeitos. A professora Pedrina Rodrigues está sugerindo aqui que comente o decreto do governador que passa a valer a partir de 1º de maio, ou seja, com efeito retroativo, onde retira dos contra-cheques de servidores da educação, de professores, o abono férias. Com tanto dinheiro recebido do governo federal, não se justifica que isso venha a acontecer. Exatamente, eu estava pensando realmente nesse fato, e iria pautar aqui no comentário, porque considero também um outro ato lesivo patrocinado pelo governo do estado do Piauí, que é retirar o abono férias de servidores, retirar recursos de servidores estaduais que já estavam comprometidos com pagamentos de cartões de crédito, pagamento de prestações, de suas contas, não é? Porque a pessoa também tem um orçamento. Quer dizer que o Estado não tem orçamento, que o Estado não tem equilíbrio, o Estado não tem planejamento. E retira dos trabalhadores e retira dos servidores essa condição de planejar que eles têm, de organizar a sua vida que estes professores, que estes servidores têm. Isso é lamentável, é uma coisa que realmente, nem mesmo num regime brutal de exceção, se viu esse tipo de atitude de retirar os abonos de servidores. Quer dizer,
o cara tem lá a sua programação financeira, tem lá o seu objetivo já determinado para aquele dinheiro, aí vem o governador e rapa. Isso é um assalto. Isso é também um roubo. É mais um roubo patrocinado pelo governo aqui do estado do Piauí. Mas com relação ao pacotaço, né, o pacotão que está reunindo aí todas as autoridades, eles tiram dos servidores públicos, mas esse aí do abono, né, tá tirado do abono também. Além de tirar a possibilidade de aumentar os salários, eles não vão aumentar até dezembro do ano que vem. Mas eu queria que governadores e prefeitos também dessem a sua contrapartida, meus prezados espectadores. Sabe por quê? Ele tem um caso aqui, a professora Pedrina está comentando aqui, esse governador é um ditador, e ela tem toda a razão. Concordamos em gênero, número e grau. Ele se usa da democracia através da compra de votos, comprando prefeitos e vereadores corruptos iguais a ele e aos seus sectários do PT, porque o PT é considerado a maior organização criminosa do mundo, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, em outros tempos, que não tempos de Augusto Aras.